Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Marcos Barros, vereador, os nobres vereadores que aqui estão para conosco sentir todo o trabalho que nós realizamos, saudar a todos que estão no nosso auditório, os companheiros de imprensa que aqui estão, e dizer que hoje nós estamos estreando na apresentação do trabalho. Primeiro dizer o porquê de escrever um livro que contasse a história do futebol de Cajazeiras. E ela se arrasta, essa história, ela começa pelo meu amor à minha cidade. O meu amor fez com que eu pudesse, dentro da minha área, dar para ela um presente. E o presente maior era o resgate de uma história que cultua a terra da cultura, como assim nós somos conhecidos. E aí me debrucei sobre um trabalho em que ele foi culminado em 12 anos de ações, de andanças, de coletas de dados, de conversas com cajazeirenses, cajazeirados. E todo esse trabalho deu-se nessa dimensão aqui. Disseram-me até assim: se fosse vender por peso, iria ganhar muito mais dinheiro. Mas a função do livro não é a questão financeira. Graças a Deus, graças ao meu bom Deus, nós temos, como professor, um salário que para mim é muito digno diante das nossas ações como educadores. Então o livro retrata a história do futebol de Cajazeiras. Eu faço um resgate com a ajuda de muitos cajazeirenses, de muitos cajazeirados, da história desde quando começou a construção do açude de Buqueirão. Quando chegou aqui os norte-americanos, então começou a ter um incentivo maior no nosso futebol, porque os gringos, assim chamados, gostavam muito de futebol. E aí eles incentivaram o futebol na nossa região. Eles tinham um poder aquisitivo maior e traziam muitos materiais. Então, silêncio aí, por favor, para que possamos ouvir o professor Ismar. O futebol começou aí. E aí começou a fluir aqui os nossos campos de futebol. O primeiro campo de futebol de Cajazeiras, aonde é hoje o Chamegão, foi o primeiro campo de futebol. Depois nós tivemos vários outros. Depois passou a termos um lá na Vila Nova. Há indícios de que, não comprovados, de que onde hoje é o nosso hospital regional era outro campo de futebol, onde hoje é construída a prefeitura era um outro campo de futebol, e assim caminha a história. Mas eu quero dizer que, se não fora também alguns escritores cajazeirenses que narraram alguns fatos marcantes do futebol, e eu falo aqui do livro As Cajazeiras que eu vivi, de Antônio Assis Tota Assis, nós não teríamos um aprofundamento maior, tão grande, na constituição do livro, na construção desse livro. Bom, mas o que é que o livro traz?
O livro traz uma iconografia, fotos que marcam toda a nossa vida futebolística em Cajazeiras. Então nós temos aqui fatos realmente impressionantes que nós fomos descobrindo ao longo do tempo. Consegui, e se alguém me perguntar como eu disse, eu diria, só tem uma palavra para eu dizer, é Deus. Consegui a foto do primeiro time de futebol de Cajazeiras de 1923, o primeiro time oficial. E eu consegui essa foto. E se eu fosse falar aqui sobre a história da história do livro, daria outro livro. Como eu constituí, ao longo de minha trajetória de pesquisa, esse livro. Ele daria outro livro. Eu não tenho a menor dúvida. Então o livro vem com 685 páginas, vem com 15 capítulos. E nesses capítulos, eu trabalhei para que, dentro da minha visão... Professor, mas são 600 páginas, mas tem fotografia. Com fotografias. Com fotografia. Professor, sabe quantas fotografias tem no livro? Não tenho nem ideia, não parei para contar. Na realidade, eu só li o livro agora. Eu fui escrevendo, por que isso? Porque senão eu não terminava o livro. Ia começar a dizer, isso aqui está errado, eu vou lá atrás. E eu iria passar mais tempo ainda para editar o livro. Mas eu só tenho de dizer o seguinte, o acervo que eu tenho aqui no livro e que eu tenho na minha residência é assim fenomenal para Cajazeiras. E esse presente, todo o meu acervo, eu disse isso e volto a dizer aqui, e quero que isso conste, né, nos anais dessa casa, todo o meu acervo será doado a Cajazeiras, desde que eu tenha a segurança de que esse acervo vai permanecer vivo, que eu digo é bem guardado, bem zelado. Todo o meu acervo, eu recuperei todas as camisas dos clubes de futebol antigas de Cajazeiras. Eu consegui grande parte das taças e troféus do futebol de Cajazeiras, dentre elas, a primeira taça, o primeiro troféu conquistado pelo futebol de Cajazeiras em 1938, quando a seleção de Cajazeiras participou da taça Agemiro de Figueiredo, tipo um sertanejão, e foi a campeã, com Chico Correia sendo o nosso grande artilheiro. Essa taça está em meu poder, mas ela não é minha não, ela é de Cajazeiras. Então, quando Cajazeiras tiver um local determinado, não, o Chico Correia é pai de Francinaldo, é o pai de Séfora, o pai de Neném. Então, quando Cajazeiras tiver um local, e esse é o grande chamamento que eu falo, o Museu do Futebol ou o Museu da Cidade, não é? Eu quero transcender ao futebol, eu quero Cajazeiras. Ora, não somos a terra da cultura? Bom, mas o livro traz em 685 páginas toda essa história. Resgato aqui a história dos grandes narradores, Zenildo Alcântara, Zé Hildo Trajano, Gilson Souto, né? Wellington Balbino, tá? João Camussa. Vem os grandes comentaristas que fizeram parte dessa história, né, que são ícones nossos, e trago também os nossos grandes árbitros. Quem não se lembra de Pedro Revoltoso apitando o jogo de futebol? Mas é bom lembrar que Pedro Revoltoso foi um craque no Atlético, né? Bom, e eu privilegio o seu Pedro, está aí na foto, né, na ilustração, aqui a capa do livro, eu privilegio o seu Pedro, né? Aliás, homenageando com ele, uma colocação da sua foto, né, na capa do livro. Né? Então traz momentos
importantes, como a vinda de Garrincha, né? Tem duas fotos aí, uma do Atlético que foi campeão lá em Souza, e o outro, o Botafogo, o nosso primeiro time. Bom, então, vereadores, cajazeirenses, cajazeirados, esse trabalho é apenas uma amostragem do que Cajazeiras tem em termos de cultura para ser trabalhado. E que essa casa, que tem se debruçado sobre grandes problemas do nosso município, possa abraçar a causa da cultura de Cajazeiras. Nós temos que ser, de verdade, não apenas em apelido, a terra da cultura. Nós temos que sermos a terra da cultura. Como é que nós somos a terra da cultura se nós não temos um museu? A gente passa, com todo respeito à Solidade, a gente passa a Solidade, olha ao lado, você vê Museu da Cidade de Solidade, com todo respeito, tá? Com todo respeito que merece. Municípios daqui da região têm seu memorial construído, e nós, Cajazeiras, a terra da cultura, nós não temos. Então, eu quero que esse livro, ele sirva para isso, ele sirva para abrir a nós um olhar de futuro das nossas futuras gerações. Se a gente perguntar em Cajazeiras quem é Perpétuo, poucos o conhecem, poucos sabem que foi Perpétuo. Daqui a pouco ninguém sabe quem foi o Wilton Moreno. Então nós precisamos deixar essa nossa marca, caracterizar essa nossa cultura, essa nossa memória perante o nosso povo. Então, você me concede, professor? Com muito prazer, com muita honra. Eu fico até muito entusiasmado com sua fala, professor, e que foi meu professor, um grande professor, e lhe parabenizar pela escrever esse livro, né? Que o homem se completa, o homem, o ser humano, a pessoa, quando escreve um livro, né? Então o professor Rio dos Manos se completou, escreveu um livro, e isso é muito gratificante para a pessoa, né? E para as pessoas que vão ler esse livro, né? E eu fico triste mesmo, porque entra governo e sai governo, não quero culpar só a gestão atual, mas vem de gestões e gestões e não consegue construir um museu em Cajazeira. A história de Padre Rolim está onde, né? A história de Padre Rolim está onde? E agora a história do futebol, a história da cultura de Cajazeira está onde? Das grandes companhias de teatro dessa cidade, né? Grupo Terra, né? Quantos outros aqui, né? De artistas dessa cidade, da música, o Festival da Canção de Cajazeira. Essa história está onde? Guardada onde? Está com quem? Eu acho que é preciso que nós, vereadores dessa casa, encampe essa luta. Lute por isso, vereador Dunga, vereador Heriberto, vereador Adriano, para poder a gente ter esse museu em Cajazeira. Eu acho que é muito importante isso. E dizer que 2 lugares para ter o exemplar desse livro. 2 lugares. Secretaria de Juventude, Esporte e Turismo deve ter um exemplar desse livro na secretaria. Deve ser um lugar para guardar o exemplar desse livro, que eu não sei em quantos foram feitos, né? E Biblioteca Municipal de Cajazeira. Na biblioteca deve ter um livro desse, para servir de pesquisa até para o nosso alunado em Cajazeira. Então, quero lhe parabenizar, sou um grande admirador e fã do seu trabalho, como pessoa, como ser humano, como professor, como educador, e principalmente na questão do esporte. Porque senão, professor, se não tiver pessoas como o senhor, como o rapaz da cultura lá do Banco do Brasil, esqueci o nome, Aguinaldo, que constrói, que ajuda a fazer esse resgate da história de Cajazeira. Daqui uns dias, nossos jovens não vai saber nem o que foi que aconteceu no esporte em Cajazeira, nem quem foi Padre Rolim, nem quem foi do Grupo Terra, nem quem foi nada. Então, é importante esse resgate. O senhor está de parabéns e espero que tenha um lugar mesmo para guardar isso e que seja rápido. Cabe também essa casa, como já fez várias lutas por Faculdade de Medicina, por ML, por outros, fazer a luta, nobre vereador e presidente Marcos Barro, para construir o Museu de Arte de Cajazeira, para colocar a história de Cajazeira de todos os níveis. Parabéns e fico com vontade de ler esse livro. Me enobrece, vereador Jucinério, ex-aluno Jucinério,
me enobrece a sua fala, as suas colocações, né? Me rejuvenesce como cajazeirense, que me considero autêntico, né, da gema. Então todas as suas colocações, elas, além de me envaidecer, elas me motivam ainda mais para essa luta. Então eu quero dizer para todos os... Excelência, concede uma parte? Quero lhe parabenizar, dizer, Reudismar, que tem que ser uma pessoa como você para levar a história do futebol à frente. Porque você sabe que futebol não dá lucro. Não tem lucro aqui. Dificilmente, Cajazeiras, quando pensava que ia dar lucro, eram pessoas oportunistas que apareciam, mas fugiam, né? Quando via que não dava lucro, fugiam. Tinha que ser gente que tem o sangue do esporte na veia. Tem que ser pessoas como você. Infelizmente que antes, logo cedo, não teve para ir passando de um para outro, até chegar, você teve que recorrer a outras pessoas que já passaram por aqui para que juntasse todo esse material, todo esse acervo, para que um livro rico, nossos filhos, né, nossos netos, bisnetos, vão daqui para frente, vai saber a verdadeira riqueza do futebol de Cajazeiras. Então, tá aí, você está de parabéns, tem que ser uma pessoa mesmo como você, que sabe que não vai ter lucro algum, foi do bolso, recurso do seu próprio bolso, para que tenha um acervo desse, uma riqueza dessa do futebol de Cajazeiras. Então, meu muito obrigado. Professor, eu quero me acostar aos dois colegas vereadores, lhe parabenizando. Isso é uma riqueza viva da nossa história no futebol. E aí está a cara, o cheiro do futebol amador, que é o gostoso de Cajazeiras, é apaixonante, né? O futebol amador, tanto do passado como do presente, e com certeza será do futuro. Com essa porta aí, concordo com o vereador Jucinério, o vereador me acosto também ao vereador Humberto, isso é uma porta, a verdadeira chave para que a gente possa buscar a realidade da existência desse museu histórico do futebol de Cajazeiras, amador e profissional. Eu tenho uma pequena parcela de contribuição, que há 8 anos eu consegui uma foto de Pedro da Mina, que foi dono do Guarani, uma grande equipe, eu acredito que está sendo relatado aí nesse livro, uma grande equipe que foi dirigida por Pedro da Mina, o saudoso Pedro da Mina, que gostava do futebol, que amava, que investia. Eu quero, fique registrado nos anais dessa casa, que o senhor está de parabéns, e pode ter certeza que todos os vereadores aqui, principalmente o presidente Marcos, que está aí, foi zagueiro do Duque de Caxias, eu fui goleiro de futebol de salão, Neto jogou, Humberto nem se fala, Neguinho tem um estado de futebol. Aqui todo mundo gosta de futebol. A gente vai formar um time para ver Jucinério jogar. Mas você vai jogar, Jucinério. Não tenho dúvida. Ou lá em Neguinho, ou aqui no Arena. Então, professor, um abraço, parabéns e conte com a nossa voz para que esse sonho se torne realidade. E você é um dos grandes patriotas com relação à fundação e à criação, à existência desse museu através dessa grande obra que é aí mostrada através desse livro. Eu quero te parabenizar e dizer que a gente se orgulha de ter pessoas como o professor no nosso meio, fazendo parte da história da nossa cidade. Eu agradeço a parte de Humberto, coleguinha, né? A gente chama coleguinha no mundo do futebol, mas eu sempre o chamei de Humberto, e de Adriano, dizendo, Adriano, que para minha felicidade, o Marcos estava ali dizendo, olha, mas eu fiquei muito feliz em tê-lo ingressando nessa casa, porque eu conheço o seu trabalho, conheço a sua luta, você tem realmente raízes de povo, né? E nós precisamos de pessoas assim para levar nossos projetos, nossas ações de sonhos se tornarem realidade. Então, lhe parabenizo, aproveito a oportunidade aqui para levar os meus parabéns a você, dizer que você está aqui por merecimento. Minha esposa sempre diz assim, você alcança isso por merecimento, então você está aqui por merecimento,
acredite, tenha fé. Professor, me conceda uma parte. Pois não, né? Só agradecer e dizer, professor, que você está de parabéns em ter escrevido esse livro contando a história do futebol de Cajazeiras. Dizer que esta casa está de portas abertas com todos os colegas aqui vereadores para também poder compartilhar com esse livro que você escreve contando a história do futebol e dizer que sou amante do futebol, gosto do futebol e é dessa forma que você sempre tem retribuído, mostrando o passado dessas pessoas que eram amantes do futebol. Estou aqui presente vendo essa história do futebol de Cajazeiras e dizer, professor, parabéns e sucesso, e pode contar com essa Casa Legislativa, estamos às ordens. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, antes do meu amigo Antônio Galego, né, para agradecer a Neto. O Neto fez uma propositura de um voto de aplauso a nós, pelo livro, né? E eu quero agradecer a você e a todos os pares, né? A todos os nossos vereadores pela unanimidade do projeto. Então, fico muito gratificado. Antônio. Professor Reudilma Lopes Ferreira, a história do futebol de Cajazeiras, futebol de Hilton Moreno, futebol de Perpétuo, futebol de Caçote e outros profissionais em Cajazeiras, como nosso presidente Nilcinho também. Eu queria parabenizar o senhor e dizer que me acosto a todos os colegas vereadores, o Museu em Cajazeiras, para que sejam preservados essas coisas de antigamente. E parabenizado pelos 15 livros, 600 páginas, é muita coisa do futebol. Isso fica para quem entende, para quem conhece do futebol. E dizer, professor, que não profissional, mas um amante de futebol, eu, como outros colegas, todos amigos aqui, também fomos peladeiros, corri muito atrás de bola, até inclusive, agora no Dia dos Pais, fez 24 anos que quebrei a perna, Dia dos Pais, em 91, fez 24 anos que quebrei a perna, mas ainda não jogo mais, porque vem a idade também, o osso quebrado, mas adoro demais futebol. Então, parabenizo o senhor pela inteligência e pelo conhecimento que tem dentro do futebol. Estou à disposição. Muito obrigado. Eu quero concluir a apresentação, e nessa conclusão eu quero fazer um convite a todos os amigos cajazeirenses, a todos os amigos cajazeirados, a essa casa, através de todos os vereadores que a compõem, de seus funcionários, para no sábado, dia 15, próximo sábado, dia 15, 19h30 horas, lá no Cajazeiras Tênis Clube, quando nós vamos fazer o lançamento do livro. O nobre vereador Jucinélio me perguntava quantos livros a gente fez. O livro foi editado em 1000 volumes, né? Tem 1000 volumes. Mas quero dizer que eu fiz uma pré-venda, inicialmente, e nessa pré-venda nós estamos viajando com esse livro já pelo Brasil afora. Então ele já está em Porto Velho, em Brasília, já está em São Paulo, no Rio, em Curitiba, né? E hoje à tarde, eu recebi o telefonema da TV Globo, né? Querendo fazer uma reportagem sobre o livro, querendo que eu vá em João Pessoa. Eu digo, olha, essa semana não dá para eu ir, porque eu estou no lançamento do livro. O Caco Barcelos, né, que é o editor responsável pelo esporte. Então, assim, é uma projeção, não é para mim, não, é para a cidade, para Cajazeiras, né? E eu quero agradecer também a todos os companheiros de imprensa, né? Pela forma carinhosa, como quem vem divulgando o trabalho. Então, esse trabalho é fruto dessa parceria, desse amor que eu sempre constituo com meus amigos, né? Então, assim foi e assim continua sendo, o que me faz gente, né? Então, eu quero agradecer, presidente Marcos Barros. Sei que você está muito afoito para ver o livro, mas só vai ver no dia 15, né?
que é no sábado, sábado agora, dia 15. Então, todos querem ver as fotografias que existem, mas eu quero deixar um agradecimento aqui bem especial a duas pessoas que foram fundamentais. O professor Francelino Soares, que é um cajazeirense, que reside em João Pessoa, foi ele quem corrigiu o livro, foi ele que deu a cara a esse livro, e ele, eu disse para ele foi o meu técnico, o meu treinador, né? E a outra pessoa que me conseguiu algumas coisas que vocês vão ver no sábado, a neta, ela diz assim: eu sou filha neta de Sérgio Davi, a Márcia Davi. Ela me doou todos os troféus, todas as taças conquistadas pelo Santos e pelo Palmeiras, né? Essas taças e troféus, elas todas foram recuperadas por nós, né? Estavam lá um pouquinho danificadas, mas tá todas novas. Eu falo isso, mas eu digo, eu sou suspeito. Mas vocês, quando estiverem lá vendo as taças, esses troféus, e principalmente as camisas, vocês, tenham certeza, vão se orgulhar de ser cajazeirense. Professor, você concede uma parte? Com todo prazer, Heriberto, vereador Heriberto. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor Hildisman, porque nós tivemos uma história participando do futebol junto. Você foi muito importante quando nós presidimos o Atlético, naquela 97, 98, e desde lá que você vinha sempre tendo esse cuidado de catalogar todas as fotos, toda a história do futebol de Cajazeira, e o que mais nos traz para que a gente possa dizer a Cajazeira vai ficar grata pelo resto da vida pelo seu trabalho, porque isso não é fácil. Você vem no mínimo 20 anos brigando por isso, professor, porque você não poderia ver uma foto, um detalhe importante, como eu estou visualizando nesse cartaz, principalmente do jogador e árbitro de futebol, Pedro Revoltoso, a preocupação, o carinho que você fez. E o que nos traz aqui, e que nós sim vamos, professor, brigar, é para ser colocada esse acervo no museu, que há muito tempo, e nessa casa vem questionando, porque o grupo milanês praticamente está fechado. E sempre vem lutando para que lá seria um local ideal para a gente colocar o nosso museu e aí sim contar a história do futebol, contar outras histórias importantes da nossa cidade, como foi frisado aqui pelos colegas vereadores, porque eu vejo hoje ainda, os filhos de Cajazeira não conhecem a história de Cajazeiras. Correto. Isso é triste. Você ser filho, a pessoa pedir uma informação, você não saber informar. Mas você está de parabéns, professor Desmar. Pode contar sempre conosco. E eu só queria ter uma informação, se esse livro, o ano que começa a história desse livro e que ano e o término, se foi 2014 ou 2013? Não, 2014, né? Porque agora 2015 ele foi editado. Então eu chego ele até 2014. Eu fui com ele até 2014. E ele começa, a data é de 1919, 1920, quando começa a chegar para a construção do açude de Buqueirão a empresa. Então eu faço uma conexão do futebol para lá. Agora, o detalhe importante aí, bem rápido, é que antes já havia futebol desorganizado, mas já tinha futebol em Cajazeiras, já se jogava, né? E tem até detalhes assim, que o primeiro R$40. Professor, presidente, eu estava inscrito para falar ali na tribuna, mas eu peço permissão a Vossa Excelência para falar daqui, porque eu acho que com essa história tão rica, tão maravilhosa do futebol,
essa tribuna hoje não pode ser ocupada por outra pessoa, a não ser a pessoa do professor Reudisman Lopes. Então, peço, professor Reudes, para falar daqui, primeiro, parabenizar a sua pessoa. Vereador Juscineri, dizem que o homem só se sente realizado quando planta uma árvore, quando consegue ser pai e, para finalizar, com a experiência da árvore e a inteligência de vida, quando planta uma árvore. E o senhor tem feito tudo isso quando escreve um livro. Planta uma árvore, tem um filho e escreve um livro. Então o senhor hoje realiza tudo que o homem poderia dizer: eu estou realizado. Até porque, professor, eu tenho a humildade de dizer que no esporte eu aprendi muito com sua pessoa. Os companheiros de imprensa chamam o senhor de pai da matéria. Mas hoje eu peço permissão para chamar o senhor de mestre. Mestre Reudisman. Essa obra, ela é tão valiosa e o preço é tão irrisório que não traduz a grandiosidade do que está nessas páginas. E o mais importante, Humberto, você disse que o futebol, muitas vezes, a gente gasta mais do que o que ganha em espécie, em dinheiro. Mas essa história do futebol de Cajazeiras, contada por Reudisman, é tão prazerosa que, se você ganhasse uma Mega Sena, talvez não desse para comprar essa história, o prazer do professor Reudisman. Então, professor, eu ficaria triste se essa história fosse contada, mesmo com respeito que eu tenho a outros desportistas, se essa história fosse contada por outra pessoa. Mas essa história está sendo contada, repito, não pelo pai da matéria, mas pelo mestre. Parabéns, professor. A gente fica muito feliz, principalmente quem é da área do desporto. Me emociona, me motiva, me envaidece, todas essas palavras do meu amigo Ivanildo Dunga, como a gente trabalha lá no rádio, e quero dizer que a soma dos valores, né, dos nossos valores de pessoa, sem sombra de dúvidas, geram tudo isso. Essa amizade, esse respeito, esse reconhecimento, não é? Eu digo aos meus filhos que eu tenho livre trânsito em Cajazeiras em todas as áreas, não é? Eu entro e saio em todos os lugares. Eu não tenho essa história de partido, não é? Ou de político. Eu tenho todos como cajazeirenses, como cajazeirados. O meu maior sonho é ver cada vez mais minha cidade altiva e ativa. Meu maior sonho é ver essa cidade prosperando, e o meu maior sonho é ver essa cidade sendo verdadeiramente a terra da cultura. Até esse momento, nós só somos apelidados de terra da cultura. Nós somos apelidados. Então, nós estamos criando alguns movimentos. Quero dizer que nós fizemos algumas reuniões com relação ao museu, porque eu cobrei da prefeita, e ela disse assim, vou abrir um parênteses aqui no livro, e ela disse assim: eu vou lhe nomear para ser o coordenador do projeto de ação do museu. Aí eu falei: não, doutora, eu sou a pessoa menos indicada. Quem é a pessoa mais indicada é Aguinaldo Cardoso, que é o secretário de Cultura. Aí ela disse assim: então me indique outra pessoa da sociedade civil, Rivelino, que tem um contato direto com o governador. Então essa ação política vai gerar o quê? Benefícios para nós, né? Então nós fizemos 2 reuniões, essas 2 reuniões aconteceram excelentes.
mas de lá para cá morreu a questão. E nós estamos tentando reativar agora, né? Nos pediram um prazo com relação à Semana da Cidade, a festa da cidade, mas logo encerre essas festividades da semana, nós vamos trabalhar diuturnamente por essa nossa ação. Bom, já falei demais, não é à toa que eu sou comentarista. Bom, então eu quero dizer ao presidente Marcos Barro, né, jogador que está aqui dentro do livro, né, não vai dizer, ninguém vai dizer mais que Marcos não jogou, está aqui, está nas fotos. Então ele vai provar. E a todos os vereadores, né, indistintamente, quero dizer que me emocionou o nosso nobre vereador Alisson, que eu chamo Alisson Voz de Violão, ligou para mim de João Pessoa: olha, não vou estar lá porque eu estou aqui resolvendo algumas questões junto à Secretaria da Educação. Então, esse respeito é que me envaidece, né? Então, eu quero fazer esse relato, inclusive, Nilcinho, que foi resolver um problema junto ao tribunal, e o problema também com relação a alguns documentos do seu filho, e agradecer aqui a vocês que estão aí na plateia, que se seguraram aí na cadeira, né? Para ouvir, como me chamam, né? O véi. Então, eu quero dizer de que fico muito lisonjeado, Marcos, nobre vereador, presidente, grande amigo. Fico muito lisonjeado com o convite que a casa me propôs de vir aqui para a gente conversar, né, fazer essa apresentação do livro. E eu estaria muito honrado se todos vocês, nobres vereadores, estivessem comigo participando de um momento ímpar na minha vida, que é lançar um livro, né, no próximo sábado, 19h30, lá no Cajazeiras Tênis Clube. Me perguntaram: professor, por que o Cajazeiras Tênis Clube? Porque o Cajazeiras Tênis Clube tem a nossa cara, a cara de Cajazeiras. E eu não podia me furtar de fazer o lançamento em outro local. Eu tinha que fazer lá no Tênis Clube, não é? Eu tinha que fazer lá no Tênis Clube. E dizer ao meu amigo Jucinério, me desculpe, o meu amigo não nobre vereador, de que muitos reclamaram do preço do livro, achando que o trabalho que nós tivemos aqui não estaria dignificado com o preço de R$40. Mas aí eu fiz assim: olha, é a minha realidade, é a realidade da minha cidade, é a realidade da minha região, é a realidade do meu povo. Esse livro não foi feito para mim ficar rico, não fico mais rico, não tem como, só se eu ganhar numa quina, numa Mega Sena, e eu não jogo mais. Então esse livro foi feito para que todos tenham a condição de tê-lo. Esse foi o grande meu objetivo, né? Disseram assim: mas esse livro é para ser R$70, R$80. Não, ele vai ser R$40, não é? E ele será vendido ao preço de R$40 para que todos possam adquirir e tê-lo em casa. Foi por isso que foi feito. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e agradeço por tamanha honraria. Senta aqui um pouquinho enquanto